Pessoal do canal, olha isso, estamos aqui depois de um tempinho com mais uma reflexão para vocês. Então, pessoal, como nós podemos ver em todo o programa jornalístico e também em toda a rede social em geral, quando nós ligamos nossos aparelhos, que seja a televisão ou o nosso computador ou os nossos smartphones, nós podemos nos deparar com muitas notícias, né? E se vocês pensarem e pararem um pouco para analisar, dentre todas as notícias do cotidiano, do dia a dia, notícias no geral que falam sobre todo tipo de assunto, nós vamos falar de maus tratos, nós vamos falar de doenças, nós vamos falar de pessoas em situação de rua, nós vamos falar de homicídio. A maioria das notícias, pode deixar nos comentários aí se eu estiver falando o que não é real. Eu acredito que nós estamos inseridos no mesmo contexto social, mas o que nós vemos todos os dias, ali praticamente 24 horas, se você ligar o seu aparelho, você vai ver aí muitas notícias, mas 99% dessas notícias são de, como eu posso dizer, coisas ruins, né? A gente está numa plataforma aqui, a gente não pode falar, tem que tomar cuidado nas palavras, né? Tem que medir as palavras. Então, a gente pode ver notícias, vamos chamar de notícias ruins, né? 99% das notícias são notícias ruins. Então, dentre essas notícias, infelizmente a gente não gosta muito de bater nessa tecla, mas é o que a gente tem visto muito, né? E a gente vê o tal de crime chamado feminicídio, né? São muitas mulheres. Aí teve uma estatística, acredito que eu vi uma estatística o ano passado, o ano de 2025, ano passado, de quantas mulheres, se eu não me engano, parece que a cada 5 minutos ou até menos, né? E eu queria deixar aqui uma pequena reflexão sobre isso, porque veja bem, pode ser que esse vídeo, essa reflexão, não chegue a quem precise chegar, não é verdade? Porque os autores desses atos cruéis, eles geralmente não veem isso, dificilmente eles vão ver esse tipo de vídeo. Se chegar a ver, será por acaso, ou pelo menos ouvir, né? Alguém que estiver assistindo esse vídeo e um agressor que esteja aí, seja um lobo, né, fantasiado de ovelha, e esteja perto de uma pessoa que esteja assistindo esse vídeo, pelo menos ele não estará vendo, mas estará ouvindo. É isso que eu quero dizer. E eu queria dizer o que? Aqui, pessoalmente falando, o que eu acho, a minha opinião e o que nós achamos aqui, né? Pra você, não tô chamando aqui as mulheres de santa, não tô falando que toda mulher é santa também, entendeu? Nós seres humanos somos todos falhos, mas perante a lei a gente tem que tomar cuidado, né? Só que esse vídeo vai para aqueles homens que acham
ou pensam, não sei, que a mulher é um objeto, é uma propriedade exclusiva dele, que ele acha que ela não tem o direito de encerrar um relacionamento. E a maioria dos feminicídios que eu tenho visto, a grande maioria, é porque a mulher, ela conheceu o cara, certo? E ninguém tem, como diz os antigos, ninguém tem estrela na testa marcando quem é bom e quem é ruim. Então a mulher, ela conhece o cara em uma certa situação e acaba tendo ali uma conversa, um diálogo, e eles acabam partindo para um relacionamento. E eu, na minha opinião, eu acredito que a maioria das mulheres devia ver bem isso, e elas pegam e já levam o cara para dentro de casa, né? Às vezes é mãe solteira, tem filho pequeno, e acaba levando o cara, mal conhece o cara há um mês, e já leva para dentro de casa morar. E isso aí, eu acho que as mulheres deviam se atentar muito a isso. Puxa, né, o passado da pessoa, ver se realmente o que ele está falando é verdade, ver se bate. Então, veja bem, quando acontece esse tipo de situação, é porque a mulher começa a ficar com a pessoa, ficar com o cara, aí daqui a pouco ele mostra realmente o comportamento real dele. E aí ela fala, ah, não, aí eu não vou querer, eu achei que era assim, mas o cara mudou, é violento, é agressivo, Então, aí o cara, por sua vez, pelo que eu vejo, né, pelo que eu compreendo, pelo meu ponto de vista, que eu analisei, o cara se acha no direito que a mulher não pode. Ela não pode, veja que absurdo. Não, você tem que ficar comigo, você é minha. É tipo assim, é como se fosse uma propriedade que ele comprou e pagou, né? Eu vi um caso, acredito que foi ontem, dos milhares de casos, né? Eu vi ontem que o cara foi atrás da companheira dele, não quis mais, encerrou o relacionamento com ele. E aí ele não aceitou e abordou ela na rua. Ele estava armado com uma arma de fogo e praticou o feminicídio ali na rua. As câmeras que tinha nas casas, nas residências ali, pegou tudo. E na hora que ele foi preso, olha pra vocês verem, as mulheres que estão assistindo aí, ele, além dele confessar, confessou, sangue frio, não mostrou nenhuma preocupação. E o que mais me surpreende é o motivo, né? Veja o motivo. Não, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Imagine só aonde nós chegamos, né, pessoal? O que o ser humano é capaz. É complicado. Mas é isso aí, eu queria deixar aqui nessa reflexão bem claro que ninguém é propriedade de ninguém, né? Se você está dentro de um relacionamento, que seja ele namoro, que seja casamento, noivado, que seja, se você está vendo que está sendo abusivo para você, que está sendo não condiz com aquilo que você esperava, ou que está prejudicando sua saúde, sua vida, e que não está bom, você que é homem, deixa a mulher ir, encontra outra. Você que é mulher, presta atenção em quem você está conhecendo, né? Presta atenção, não vai assim já pegando a pessoa menos de um mês, já levando pra dentro de casa. Você tá, às vezes tá pondo, você não sabe quem tá pondo dentro de casa. Você tá pondo um bandido, um estuprador, um pedófilo, né? Então é isso aí que eu queria deixar nessa reflexão, ok? Obrigado aí a todos, espero que eu tenha ajudado aí com essas palavras, essa pequena reflexão, e até o próximo vídeo.